Boa tarde a todos, a todas, queridos companheiros que acompanham as reuniões públicas virtuais da nossa instituição espírita Caravana Fraterna Nosso Lar. Sejam bem-vindos a mais um encontro. Hoje são 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, que possamos reverenciar toda essa cultura, toda a nossa origem, da população, da nossa nação, que tem tanta contribuição dos nossos irmãos que vieram da África para o Brasil, foram escravizados, mas que hoje cada vez mais vão se fortalecendo enquanto parte dessa nação. E para isso todos nós precisamos combater o preconceito racial, o racismo, ter uma atitude antirracista. Então, nesse dia, vamos refletir sobre tudo isso. Também gostaria de lembrar que nessa semana, no dia 16 de novembro, há 4 dias atrás, o Centro Espírita Luz e Verdade fez 85 anos de fundação, uma casa tão importante no movimento espírita de São João de Meriti, de toda a região do 4º Conselho Espírita de Unificação, e vários dos nossos colaboradores, expositores que estão sempre conosco, são dessa casa, como a Fátima Loureiro, a Luciana Fischer, Carlos Rogério. Então, eu posso ter esquecido algum nome, mas são companheiros tão importantes que estão sempre prontos a nos auxiliar, a colaborar conosco. Muito obrigado e parabéns, meus irmãos do Centro Espírita Luz e Verdade. Agora, então, nós vamos ter a nossa reunião dedicada ao tema Motivos de Sofrimento, que é o capítulo 7 do livro Plenitude, um livro escrito pelo espírito Joana de Ângeles, através do médium Divaldo Pereira Franco. Então nós teremos o tema de hoje, uma convidada do Centro Espírita Ranchera, que é a Aparecida do Céu. Seja bem-vinda, Aparecida, mais uma vez na nossa casa. Bom trabalho para você. Antes de entregar a palavra então para Aparecida, para Cida, nós teremos a prece, a leitura da página feita pela Kátia e a prece inicial feita pela Helena, minha filha querida, tá? Todos são queridos, tá? Kátia é minha prima querida, Helena, e todos que estão assistindo são amigos e amigas muito queridos, tá? Boa reunião para todos. Do livro Vamos Orar, por João Nunes Maia, mensagem do Espírito Miramês. Nesse encontro, recorremos a vós, Senhor, que possuis ciência diferente da dos homens. A vossa bondade é tanta, meu Deus, que mesmo assim nos abraçais como filhos pródigos e nos abençoais a todos com o mesmo amor e com o extremo carinho. É nesse encontro que seremos instruídos e orientados. Alcançaremos a fé que desejamos, uma felicidade mais duradoura, fazendo-nos entender que a vida continua em toda a parte e que somos espíritos imortais. A vida começa a nos sorrir para sairmos das escuras lides materiais, começando a viver mesmo, com os pés na terra, o reino dos céus. Como é bom, Deus, viver quando se compreende a vida. Como é bom, Jesus, entender a harmonia causada pelas leis vividas. Como é grandioso entender-se pelo amor. Que as legiões de espíritos do bem nos estimulem, Pai Celestial,
dentro da oração constante pela vida que levamos e do jejum permanente de pensamentos impuros, a nos suportarmos uns aos outros no lar, no trabalho e nas ruas, ajudando-nos igualmente a nos esforçarmos. Que o ambiente possa nos ajudar com uma vontade firme no bem, a limparmos a mente dos maus costumes, dos pensamentos incômodos, das atitudes grosseiras e dos atos indignos. Senhor, fazei que desçam sobre nós os Espíritos Santos e os Espíritos puros, impondo as mãos sobre nós. Graças a Deus. Amigo Jesus, Mestre querido, obrigada por mais um dia, Senhor. Agradeço pela oportunidade de estarmos aqui mais um sábado reunidos para o estudo. Que possamos, Senhor, todos sair daqui com mais ensinamentos e com energia, Senhor, para enfrentar a próxima semana. Peço que proteja todos os presentes, os encarnados e os desencarnados, Senhor. Que todos nós possamos ser amparados, cuidados e que com esse estudo possamos refletir e melhorar como espírito. Obrigada mais uma vez, que assim seja. Graças a Deus. Boa tarde, companheiros da instituição espírita, Caravana Fraterna Nosso Lar. Obrigada por mais esta oportunidade de estar estudando com vocês. Que Jesus e a espiritualidade benfeitora desta casa e da casa que represento, o Centro Espírita de Caridade Rancheria, possam estar conosco, nos auxiliando e intuindo para que possamos alcançar o entendimento da lição de hoje. Hoje vamos refletir sobre o capítulo 7 do livro Plenitude, que tem como título o tema Motivos de Sofrimento. E esse é um tema que na atualidade nos auxilia bastante, pois estamos num tempo em que somos visitados por dores e por sofrimentos, não é mesmo? Nesse capítulo, a benfeitora Joana de Ângeles nos esclarece sobre os motivos de sofrimento. E todos nós passamos por sofrimentos, não é mesmo? De toda a natureza. Mas a maioria não compreende os motivos dos seus sofrimentos ou ainda não se dá conta de que poderia evitá-los. Vejamos o que nos diz a autora no início do capítulo. Na busca incessante do prazer, o homem transfere-se exteriormente de uma para outra sensação, sem dar-se conta de que o desequilíbrio gerador de ansiedade é responsável pelo sofrimento que o aturde, ameaçando-o de desespero cruel. Enquanto não se resolva por selecionar os valores reais daqueles aos quais atribui significado e que são apenas fogos fatos, terá dificuldade em afirmar-se e seguir uma diretriz propiciadora de paz. Então, decodificando aqui o que a nossa irmã diz, né? Eu vou chamar a atenção aqui para fogos fatos, né? Não sei se vocês sabem, né? Mas fogo fato é aquela chama que sai do corpo quando ele, acho que ele, se não me engano, quando ele completa 24 horas após o desencarne, né? Diz que as pessoas que trabalham em cemitérios, né? Os coveiros, às vezes as pessoas conseguem ver, né? Aquela que é uma energia, na verdade, que o corpo possui. Então, e ele é rápido, né? Aquilo sai muito rápido. Então, aqui ela usa esse termo para designar essas alegrias passageiras, não é? Essas sensações de prazer que são efêmeras, que passam rápido
e que não preenchem o interior, o íntimo, a alma, né? Então, conforme ela nos mostra aqui, né, há muitos irmãos que ficam focados nessas sensações passageiras e não conseguem, né, sentir alegria, estão sempre com um vazio, estão sempre necessitados de uma de uma alegria que eles não conseguem porque não sabem buscar isso nos valores da alma. E quantos irmãos nós não conhecemos que apresentam esse comportamento, seja no campo emocional, dos relacionamentos, seja em outras atividades que proporcionam um bem-estar aparente e passageiro, ficando por isso mesmo ansiosos. Nós podemos dar como exemplo prático a questão da escolha profissional, não é mesmo? Muitos escolhem a profissão não pela sua vocação íntima, pelo amor, né, por sentirem aquilo em seu íntimo, mas ficam focados no retorno financeiro que a profissão pode dar. Mas com o passar do tempo, percebem-se, né, entediados, insatisfeitos. Eu conheço particularmente um caso de uma pessoa que adquiriu uma enfermidade, uma doença de Crohn. Eu não sei se vocês já ouviram falar, né? É uma dessas doenças autoimunes que a pessoa adquire, pessoas que têm muito estresse, né? Que passam por muito estresse, podem desenvolver a doença de Crohn. E esse companheiro, né, essa pessoa, ela após desenvolver essa doença, ela chegou à conclusão, né, que aquilo não o satisfazia, né? E o próprio médico, né, disse que ele precisava sair da situação de estresse porque a doença não teria nem mais cura, mas ele manteria em remissão. E aí ele troca de profissão, foi fazer uma coisa que ele gostava, que dava prazer, mas que não dava o mesmo retorno financeiro. Ele passou a ganhar bem menos, mas ele adquiriu saúde mental, uma saúde física, porque não baixou mais o hospital, porque essa doença é uma doença bem complicada, e ele conseguiu, achando, né, aquilo que o satisfazia profissionalmente, com satisfação, com alegria, mas sem o retorno financeiro, não é? Então, nós vamos ver aqui um outro trechinho, onde Joana também nos chama atenção para essa situação, onde muitas das vezes, para atender uma aparente, né, necessidade, mas que a sociedade nos impõe, às vezes as pessoas seguem aquele caminho e não é um caminho que traz alegria e nem felicidade interior da alma, do espírito. Eu vou ler aqui o trechinho, ó. Vivendo sob a injunção de uma máquina que lhe impõe necessidades a serem atendidas e o predispõe a outras, falsas e perturbadoras, ele opta pelas últimas, quer dizer, pelas falsas e perturbadoras, desculpem, que são produto das sensações do ego dominador, empurrando-o para as aspirações mais grosseiras, em detrimento daquelas outras, sutis e enobrecedoras, que adquirem resistência na renúncia, no esforço elevado, na abnegação, no cultivo da vida interior, no domínio da matéria pelo espírito. E aqui eu destaquei o termo máquina, que nós podemos traduzir, né, como eu disse ainda há pouco, né, traduzir pelas convenções da sociedade. Nos dias atuais, nós temos visto muitas ideias absurdas que levam aos indivíduos a grandes equívocos, né, gerando ansiedade e dúvida, desespero.
e que tem levado mesmo muitos irmãos nossos ao suicídio, à depressão e a outras dores, outros sofrimentos, enfermidades, né? E nós vamos ver também em outro parágrafo que ela nos chama atenção para um comportamento dos dias atuais em que o corpo é supervalorizado. Nós vemos um incentivo ao culto do corpo, seja por atividades físicas ou recursos de embelezamento mesmo, não é? Que cabe bem aqui nesse termo que ela coloca, né? Como uma injunção de uma máquina, né? Que nos impõe necessidades a serem atendidas, mas que são falsas, que não são verdadeiras, né? Que preenchem o espírito, a alma. Então, olha aqui o que ela diz aqui nesse parágrafo. Ó. O corpo deve ser considerado um instrumento transitório para o ser eterno, temporariamente um santuário, em face da finalidade edificante de propiciar à alma a sua ascensão, mediante as experiências iluminativas que faculta nos aspectos moral, espiritual, intelectual, pelo exercício das virtudes que devem ser postas em prática e jamais para atendimento das sensações que lhe caracterizam a constituição molecular. Então, olha que profundo, né, o que Joana coloca aqui pra gente, não é mesmo? Quantas pessoas nós vemos por aí, não é, preocupadas em cultivar o corpo, em cultivar o exterior e o interior tá vazio, né? Elas estão sempre pulando, não é, de uma atividade para outra, mas nunca se sentem preenchidas. Tem sempre um vazio nas suas vidas, porque elas não procuram os valores da alma. E a gente vê o contrário, né? Companheiros nossos que escolhem atividades que são atividades filantrópicas, desculpem, muitas das vezes, que não vai envolver recurso financeiro, que não vai envolver também estar numa rede social, chamando atenção, não é, por um fator que não vai trazer nada para o interior, para a alma, né? Ao contrário, existem atividades, principalmente no campo do espírito, dos valores da alma, que as pessoas não se interessam, né? Que, como diz por aí, né, que não tem brilho, que não tem status, que não vai chamar atenção, mas que nós sabemos que para o espírito aquilo vai representar uma grandeza muito grande a nível espiritual, não é mesmo? E aí nós temos visto essas situações, né, que acabam levando as pessoas a ficarem mesmo depressivas, até nessa questão de valorizar o corpo, né, cultivar demais o corpo. E a gente tem visto muitas pessoas que acabam tendo um resultado negativo. De vez em quando eu vejo aí um caso na rede social, né? Que a pessoa quis se embelezar demais o corpo e acabou colocando defeito onde não tinha, né? Na verdade, tentando buscar esse corpo perfeito, acaba até muitas das vezes enfeiando até uma coisa que no seu natural já estava bom, né? Mas a pessoa fica numa insatisfação porque estão presos a esses modismos, né? Essa máquina social que coloca tantas questões que não valorizam a alma. E aí, Joana também tem um outro trechinho aqui que eu achei interessante nós refletirmos sobre ele. Ó. O exame racional e lúcido das necessidades faculta o direcionamento saudável com as compensações da harmonia íntima e do equilíbrio emocional. A ambição desmedida pelas coisas, divertimentos e gozos
nunca preenche os espaços do prazer. Pelo contrário, frustra aqueles que lhes tombam nas armadilhas. Há indivíduos que dispõem de somas consideráveis, prestígio social, fama e inteligência, graças aos quais adquirem o que lhes apraz, viajam para onde desejam, relacionam-se com as mais diferentes pessoas e, não obstante, são atormentados pelo vazio, pelo tédio, pela insatisfação, fortes causas de sofrimento. Gente, a gente quando lê isso aqui, né? A gente lembra de várias situações, a gente vem à nossa mente irmãos nossos que experienciam isso aqui, não é? E ficam tão focados nisso tudo, no prestígio social, na fama, e quando não possuem nada disso, quando não conseguem fazer uma viagem, no campo, né, também do ter, né, pessoas que se sentem felizes quando estão conseguindo comprar alguma coisa, consumo, né? No capítulo do consumo também, nós vemos muitos irmãos nossos com muita dificuldade por conta disso, porque foca nisso e aí vem o vazio, vem o tédio, vem o sofrimento porque não consegue comprar, porque não consegue viajar, né? Enfim, coloca a felicidade no mundo exterior, né? Identificam a felicidade com o mundo, com tudo aquilo que está fora dele, do mundo exterior. E aí eu trouxe um outro textinho de Joana aqui que chama bem a atenção para a gente, dessa importância da gente ter luz interior. A chama que clareia exteriormente projeta a luz, mas faz sombra. Enquanto a que se manifesta do interior irradia-se por igual em todas as direções, sem gerar qualquer escuridão. Olha que coisa linda aqui que Joana coloca pra gente, não é? Então, a fama, tudo aquilo que projeta a luz, né? Essa luz que é a luz da fama, né? Do poder, do prestígio social, faz sombra, não é? E essa sombra aqui que ela diz, né? A gente pode colocar como as questões da inveja que traz, não é? E outras situações mais pesadas mesmo que envolvem tudo que se refere aos bens exteriores, não é? Como Jesus bem diz no Evangelho, né? Aqueles tesouros que a traça e a ferrugem não corrói. E continua Joana, ó. Cadê? Eu me perdi aqui, ó. Ah, sim, o que é que ela sinaliza aqui também? Ela nos sinaliza que onde estivermos, né, quando ela fala dessa luz, dessa sombra, que podemos ser um canal a serviço do bem, não é mesmo? Fazendo bem aos outros, faremos a nós mesmos. O indivíduo que se desapega, ele se liberta do sentimento de posse. Na verdade, a gente vê posse em todos os sentidos, não só dos objetos, né, mas de pessoas também. E nós estamos vendo isso, então, ultimamente na sociedade, né, ainda estamos vendo muitos irmãos nossos, né, na questão da vida conjugal, muitos maridos se achando que as suas esposas são propriedade deles. A gente tem visto muito crime de feminicídio, porque o homem, a mulher quer se separar, né, às vezes daquele homem, e ele se sente possuidor da mulher, como se a mulher fosse um objeto de posse dele. Então, esse sentimento de apego, de posse, gera muito sofrimento em todos os sentidos, não é? E continua Joana aqui, ó, falando em relação a essa coisa do querer, né, do apego. Ó. O ato de querer, desejar para si, manifestando apego, é fator prenunciador de perda, transferência para outrem, porque o que se detém se deve, não se possui. Assim suscitando o domínio responsável pelas sensações de ansiedade, insegurança, medo, que são geradores de sofrimentos.
O autoconhecimento coopera para que se possa discernir em torno do que é útil ou supérfluo, indispensável ou secundário à vida feliz. Então, olha só o que ela coloca aqui, né? Bastante esclarecedor. Não é que esse sentimento de posse gera também o medo de perder. E o medo de perder gera insegurança, ansiedade, medo e gera violência também, não é? Porque no capítulo aqui que eu estava falando do apego na questão dos relacionamentos, o homem se sente ameaçado, né? E aquilo é uma doença. Então a gente, infelizmente, tem aqueles que dizem: se não pode ser meu, então não vai ser de mais ninguém, não é mesmo? Então é uma coisa terrível esse sentimento de posse. E aí continua Joana, e eu trouxe esse trechinho aqui porque também é bastante esclarecedor, e ela vai tocar em Jesus, né? Falar de Jesus, ó. Jesus afirmou com sabedoria que o Filho do Homem não possuía uma pedra para reclinar a cabeça. Então é Jesus já chamando a atenção que as coisas nós nós temos que ter cuidado para não sermos possuídos pelas coisas materiais, não é? Senão a gente vira escravo das coisas da vida material. E aí ela coloca, demonstrando seu desapego total, né, a todas as coisas que sobrecarregam a criatura de tensão, de inquietação. É verdade, né, gente? Quanto mais a pessoa tem, né, você pode observar as pessoas que são muito ricas, que têm muita posse, elas não têm paz. Aonde vão tem medo de ser roubado, tem medo de ser sequestrado, tem que andar com um monte de segurança. O excesso de posse, não é? Essa inquietude que as pessoas possuem, às vezes, na maioria das vezes são geradas, né, pela posse, por aquilo que possuem de material e que causa muita tensão. E aí Joana lembra também daquela passagem do Evangelho do jovem. Ó. Há um jovem que o queria seguir, né, a Jesus. Ele esclareceu que uma coisa lhe faltava. E a gente sabe desse episódio, né? Jesus diz para ele: vende tudo e dá aos pobres. E ele, que afirmava ser justo, cumpridor das leis, permanecia, todavia, envolvido, perdido nas quinquilharias do mundo a que se atava, e ele não o seguiu. Então, olha aí como o sentimento de posse nos escraviza e nos mantém aqui no plano material, né? Quantos, né, quem participa aí das reuniões mediúnicas, quantos irmãos nossos desencarnam e chegam nas mesas mediúnicas preocupados com o que ficou aqui, né? Estão mexendo com as minhas coisas, estão vendendo tudo que é meu, eu quero o meu dinheiro, apegados ainda, né, às coisas materiais. Não se dão conta, muitas das vezes, nem que estão desencarnados e estão preocupados com as suas posses. E aí um outro trechinho aqui também que eu separei lá para a gente refletir, onde Joana diz assim, ó, confunde a paz com a tranquilidade dos recursos que possui, dos quais aufere conforto, destaque social, mediante os quais desperta inveja, podendo perdê-los de um para outro momento na existência física, em razão das normais vicissitudes que a todos surpreende, como da compulsória pela morte, que obriga a deixar tudo, nem sempre facultando a libertação, desde que o tormento prossegue além das vibrações orgânicas. E aí, não é mesmo, minha gente? Não é? Acabei de falar aqui das reuniões mediúnicas e a gente teve recentemente, né? Um exemplo, volta e meia a gente vê uma situação assim do desencarne repentino. Nós tivemos aí a morte da cantora Marília Mendonça, não é mesmo? E que foi assim um processo muito doloroso para a família, mas é um exemplo, né? Vida freada, o sucesso, tudo aquilo, ela estava bombando nas redes, em tudo quanto é rede social,
né? Twitter, Instagram, e parou, né? Então, a gente não sabe quando a gente vai ter que deixar o mundo físico. Então, por que se apegar tanto, não é mesmo? Se deixar possuir pelas coisas. E aí, aqui, eu me perdi aqui, ó. Então, aqueles que exercitaram e que exercitam o desapego quando em vida, né? Despertam no plano espiritual mais tranquilos, mais serenos, né? Sem o desespero e a angústia provocada pela separação repentina, né? Então, essas pessoas, ao contrário, elas despertam felizes, pois acumularam os tesouros do céu, que a traça e a ferrugem não corroem, né? Então, a gente entende aqui a profundidade da fala de Jesus, quando diz para a gente não acumular tesouros. Não, isso não significa que nós não vamos viver a vida material, né? Ao contrário, a gente deve aproveitar tudo que a gente possui, até o nosso corpo físico, né? A capacidade de ouvir, de falar, né? De ter mãos perfeitas, para acumular esses tesouros. Então, nos doando, participando de atividades caritativas, né? Cultivando os valores do espírito, né? Não ficando focado só na obtenção dos bens materiais. E aí, para encerrar, eu trouxe a última frase lá desse capítulo, que é muito bonita e que nós vamos encerrar aqui o nosso estudo com esse último parágrafo do texto de Joana. O sofrimento deve ser superado pelo amor, pela meditação, pela compreensão da sua presença na vida dos seres. Fator de progresso, necessidade de reeducação, mecanismo da evolução que é e que permanece nos indivíduos que discernem e pensam por eleição deles mesmos, já que a meta da reencarnação é a de lograr a vitória sobre ele. Então, meus amados, nós vemos aqui que o sofrimento, na verdade, ele é uma alavanca para o nosso progresso moral, não é mesmo? Porque quando a gente começa a sofrer pelo tédio, vazio, aqueles que estão mergulhados numa vida toda material, isso começa a fazê-lo buscar caminhos mais saudáveis, vamos dizer assim, né? Os caminhos com os valores da eternidade, não é? Os valores do espírito, não os valores fugazes, que passam, passageiros, não é? Então, que com esse estudo de hoje, né, nós tenhamos assim fortalecido em nossos corações essa necessidade de buscar os tesouros do Espírito, não é mesmo, meus irmãos? E eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar estudando com vocês e desejo a todos muita paz, muita luz, muito esforço no bem, não é mesmo? Recebam meu abraço e representando o Centro Espírita de Caridade Rancher. Muita paz a todos. Olá, olha eu aqui novamente, né? Agora agradecendo, né? Muito grato, né? À exposição da nossa querida amiga Cida, né? Aparecida do Céu, do Centro Espírita Rancher, né? Que ela possa voltar novamente, né? Trazendo sempre reflexões e estudos que vão nos ajudar a nos tornar cada vez seres humanos melhores, né? É para isso que a gente estuda, é para isso que a gente ouve e assiste essas palestras, essas exposições. Então, muito obrigado, Cida. E também queria agradecer a Kátia e a Helena que prepararam o ambiente tão bem para essa reunião. Tá? Agora faremos a nossa prece final, elevando o nosso pensamento a Jesus, nosso Mestre querido, a Deus, nosso Pai, aos nossos queridos amigos espirituais, mentores do nosso trabalho
e também nossos anjos guardiães, né? Individuais e também da nossa casa. Muito obrigado, queridos. Mestre Jesus, muito obrigado pela oportunidade, por todo o amparo que nós estamos recebendo, né? Que o nosso trabalho recebe, da espiritualidade superior, que possamos dar com teu apoio, Mestre, continuidade a esse trabalho. Protege e ampara, Mestre, todos os que estão aqui reunidos em teu nome, trabalhadores, pessoas que frequentam a nossa casa física e agora também frequentam a nossa casa na internet, né? Ou nas redes sociais. Que cada um possa receber de ti, Mestre, boas vibrações, vibrações de paz, de saúde, de equilíbrio, com muita fé, muita esperança nos tempos que virão, né? Nesses tempos de regeneração que o planeta Terra precisa tanto que avancemos nessa direção. Muito obrigado, Mestre. Protege também, te pedimos por aqueles que estão sofrendo, por aqueles que estão se sentindo solitários ou que estão em hospitais, nas ruas, ou mesmo em seus lares, padecendo algum mal, Mestre. Que cada um possa ser refrigerado no seu coração, na sua alma, compreendendo que não estão sós e recebendo as bênçãos e as dádivas que o Senhor, Mestre, tem a lhes oferecer, a nos oferecer, Mestre. Então, Mestre, muito obrigado por tudo, que em teu nome, em nome dos nossos amigos espirituais, mentores desse trabalho e do movimento espírita, e acima de tudo, em nome de Deus, possamos dar por encerrada a reunião desta tarde. Que assim seja, graças a Deus. Então, amigos, que todos tenhamos um ótimo fim de sábado, né? Fim de tarde, início de noite, que tenhamos um bom domingo e uma boa semana. E até o próximo sábado, se Deus quiser.